Boa tarde, eu sou o João, faço parte do grupo com o Lucas e com o Eric, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o direito à liberdade de locomoção. Para começar, o que é o direito à liberdade de locomoção? Ele é um princípio fundamental que garante a todos os indivíduos a liberdade de se deslocar livremente dentro do território de um país, assim como o direito de entrar e sair dele. Esse direito está consagrado em diversas constituições, incluindo a brasileira, que é o nosso foco principal. E ele é frequentemente relacionado a outros direitos humanos, como o direito à liberdade de expressão e o direito à vida privada. O direito à liberdade de locomoção está previsto na nossa Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, inciso 15, e assegura que todos têm direito de ir e vir. Em nível internacional, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Eles reconhecem esse direito também. O direito à liberdade de locomoção possui várias dimensões. Vou falar sobre a interna e a internacional, que são as principais. A interna relaciona ele à capacidade de deslocar-se livremente dentro do território nacional. E tem a internacional, que se refere ao direito de sair do país e retornar a ele, bem em casos de buscar refúgio em outros países. Olá, boa tarde, eu sou o Eric. Vou continuar o que meu amigo João estava dizendo sobre a liberdade de locomoção, o direito à liberdade de locomoção, e falar um pouco sobre as limitações e restrições desse direito. Esse direito é fundamental, porém, a liberdade de locomoção ela não é absoluta. A legislação permite restrições em casos específicos, como segurança pública, medidas que visem proteger a ordem pública ou segurança nacional, saúde pública, intervenções em situações de emergência sanitária, como epidemias, justiça criminal. A prisão preventiva, por exemplo, pode limitar temporariamente esse direito, mas deve ser sempre justificada e fundamentada. Princípio da proporcionalidade. Qualquer restrição ao direito à locomoção deve observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, a medida deve ser adequada, necessária e não excessiva, em relação ao objeto que se pretende alcançar. Jurisprudência e interpretação. A interpretação judicial tem um papel crucial na proteção deste direito. Os tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal, têm reafirmado a importância da liberdade de locomoção, garantindo que suas limitações sejam bem fundamentadas e respeitem os direitos do indivíduo. Vou concluir um pouco da ideia. O direito à liberdade de locomoção é um elemento essencial da dignidade humana e da autonomia pessoal. Sua proteção é fundamental para a realização de outros direitos e para o funcionamento de uma sociedade democrática. As discussões sobre suas limitações devem ser sempre equilibrar a segurança e o bem-estar coletivo com a proteção dos direitos individuais. Olá, eu sou o Lucas, vou continuar a explicação do João e do Eric, e por fim a gente pode dar alguns exemplos sobre jurisprudências onde foram colocados o direito à liberdade de locomoção. Primeiramente, a gente pode falar sobre um habeas corpus que foi interpretado contra a prisão preventiva de um acusado de tráfico de drogas e desobediência. A defesa, ela alegava que a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva impedia sua substituição por medidas cautelares alternativas. O tribunal, no entanto, manteve a prisão preventiva entendendo que, primeiramente, a gravidade do crime, o acusado ele estava envolvido no tráfico de drogas e em grande quantidade fugiu da polícia, o que colocou o risco de segurança pública. Segundamente, foi a garantia de ordem pública, onde a prisão preventiva ela foi considerada necessária para evitar uma reiteração criminosa e garantir a ordem pública, conforme os requisitos do artigo 312 do CPP. E em terceiro e último, a impossibilidade de substituição. As medidas cautelares alternativas elas foram consideradas inadequadas, pois elas não seriam suficientes para assegurar a ordem pública no caso concreto.
Enfim, a ordem de habeas corpus ela foi denegada, ou seja, a prisão preventiva foi mantida. O tribunal reafirmou que, em casos de tráfico de drogas grave, a prisão preventiva é uma medida idônea, não sendo cabível a substituição por medidas alternativas. A próxima jurisprudência que eu vou explicar aqui é só lembrando que ambas as jurisprudências que foram citadas aqui, elas são do TJPR, tá bom? Então, para acessar é só você entrar lá e digitar o nome do acórdão. Enfim, o próximo que eu vou falar trata-se de um habeas corpus que foi impretado em favor de Lucas Vinícius Della Corte para trancar uma ação penal por alegada atipicidade de sua conduta, que teria sido uma defesa e não um crime. O tribunal ele não conheceu do habeas corpus, entendendo que o habeas corpus não é a via adequada para discutir a atipicidade de uma conduta ou para trancar uma ação penal. Esse remédio jurídico ele só pode ser usado quando há flagrante ilegalidade, o que não foi o caso aqui, pois o trancamento de ação penal é medida excepcional, que exige análise profunda de provas, algo que não cabe no habeas corpus. A decisão reafirma que a alegação de atipicidade ou falta de justa causa deve ser discutida no processo penal e não em habeas corpus. A ação penal ela vai continuar no seu curso normal. Enfim, foi isso. Obrigado por tudo e até mais.